Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, toda a igreja, como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Toda a igreja, Senhor, Senhor, Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu. Mais uma vez, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Toda a igreja, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, Senhor, purifica-me, Deus. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Como Naamã no seu poder. Aplauda o Senhor com todo o seu melhor, com tudo que você tem. Salmo de número 40. Salmo de número 40. Aleluia. Aleluia. Essa é mais uma mensagem intitulada como o retrato de família. É a terceira mensagem de uma série que nós estamos pregando. Quem tem vindo aos cultos de quarta-feira e domingo, nós pregamos numa quarta sobre a vida de Jefté. Também pregamos sobre a vida de Josias, sobre o rei Josias.
tiveram um retrato diferente. Um de um moço que era filho de uma prostituta, abandonado pelos seus pais, e que Deus usou para ser um dos maiores homens a levantar o povo de Israel. Josias, filho de alguém que tinha abandonado completamente os caminhos do Senhor, tinha sido filho de um rei que foi inclusive morto pelos seus próprios amigos que trabalhavam, e ele decidiu a não seguir os passos do seu pai, que tinha abandonado os caminhos do Senhor, e decidiu seguir ao Deus de Davi. Isso nos mostrava que mesmo que você nasce em famílias que não tem uma estrutura na prostituição, na droga, você mesmo pode construir a sua história. Isso mostra que por mais que seus pais não estejam no caminho do Senhor, você pode seguir ao Deus de Israel. Você pode ter o direito de você escolher a seguir um Deus diferente do dos seus pais. E nas duas maneiras, nesses dois retratos, Deus mostrou para nós que Ele levanta pessoas para fazer uma diferença completamente anormal do que as pessoas podem imaginar e serem usadas na mão de Deus. Isso foi muito tremendo, porque eu sei que tem pessoas que estão dentro da igreja que eles se sentem excluídos pela sociedade, excluídos porque não têm dons espirituais, e que têm medo de fazer a obra de Deus e se sentem incapazes de fazer a obra de Deus. E essas duas histórias nos relataram e nos mostraram que não, que isso é o contrário. Hoje eu quero trazer uma outra história, o retrato de família intitulado O Terraço da Maldição. Eu quero que você preste bem atenção. Quem sabe não vai ser uma história tão vitoriosa, mas são relatos que têm acontecido também nessa família, na família cristã de hoje. Salmo de número 40 e o verso de número 1 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Verso 2: Ele me tirou do poço da destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. O verso agora de número 12 diz assim: pois incontáveis problemas me cercaram, as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Essas palavras, elas foram ditas pelo grande rei Davi, quando ele se encontrou realmente num poço. Eu quero falar um pouco da história, mas não tanto do rei Davi, e sim uma história de um filho do rei Davi. O rei, eu imagino como um pai, hoje, numa família, um homem já bem sucedido, que tinha saído da pobreza, quem sabe da marginalidade, do esquecimento, assim como Jefté e Josias, que também poderíamos ter pego a história de Davi para relatar a mesma história, de alguém que foi rejeitado pelos seus pais e foi colocado como rei de Israel. Vocês conhecem muito bem essa história, e não quero me ater a isso. Mas aquele moço, naquela época, aquele rei, aquele homem, ele já era um homem consagrado, ele já era rei de Israel, ele já tinha destruído todos os seus inimigos, e era considerado não só um rei, ele era um herói para aquela nação. Eu imagino um filho que tem um pai como um herói. É tão lindo nós ver quando um filho diz assim: eu queria ser igual ao meu pai, quando eu crescer eu quero ser como meu pai. E não vê, e quando ele olha para a televisão e vê super-herói, ele diz: não, esses não são os super-heróis, o meu super-herói é o meu pai. É muito lindo. Eu gostaria que meus filhos tivessem essa percepção de mim, que diga: meu pai é meu herói, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Davi, eu creio que ele poderia dizer isso. E quando nasce o seu filho, chamado Absalão, eu imagino que ele pega aquele menino nos braços quando criança, e sempre assim quando nós somos pais, você olha para o seu filho, começa a ver o crescimento dele, e você começa a imaginar o que seu filho vai ser quando crescer. Você quer o melhor para o seu filho, você coloca ele no melhor colégio, você tenta dar a melhor instrução para ele, o teu cuidado para com ele é algo excepcional. Muitas vezes tem pessoas que inclusive tratam os filhos já como adultos, como crianças,
tratam ele como para o pai, o jovem ele nunca cresce. Eu olho para minha filha que já vai fazer 18, hoje a Dani fez 15, e eu olho, mas para mim ainda são crianças, para mim ainda tem, não sei, 10, 12 anos, o cuidado é assim, e a gente sempre tenta dar o melhor para elas, e eu imagino que na vida de Davi não foi diferente com relação a Absalão. Ele diz que Absalão era lindo, diz que ele era perfeito dos pés à cabeça. Isso é relatado pelas escrituras, não é história que diz que ele tinha cabelos longos. E naquela época, se eu tivesse nascido naquela época, eu estava lascado, porque diz que a cabeleira, o cabelo comprido, era tido como uma força para o homem, e aquele que não tinha cabelo era tido como luto. Então eu imagino se eu e você, Lucas Clarindo, nós fôssemos daquela época, nós seríamos luto, nós não seríamos vistos como homens de Deus, homens de força. E eu imagino, isso é uma realidade, os israelitas eram assim. E eu imagino que aquele menino começa a crescer formoso, cabelo comprido. Diz que quando se cortava o cabelo daquele homem, diz que 2 quilos era só o cabelo que ele tinha. Você imagina? Então Absalão era formoso. Então eu imagino que quando Davi via o filho dele crescer, ele dizia: esse menino vai dar bom, esse menino vai ser igual ao pai. Eu imagino isso passando na cabeça de Davi, porque ele tinha tudo. Ele nasceu num lar estruturado, ele já nasceu com uma vida financeira boa, ele já tinha uma carreira a ser cumprida, era somente ele esperar, quem sabe, herdar o trono do seu pai. Porém algumas coisas não foram acontecendo conforme eles queriam naquela família. Davi também tinha outros filhos, um chamado mais velho, chamado Aminon, e uma filha chamada Tamar. E entre meio a esses irmãos, Davi tinha mais um filho, que é o famoso Salomão, que está na Bíblia, que foi o rei que mais prosperou Israel. E diz que Absalão, quando começou a crescer, era muito apegado à sua irmã chamada Tamar. E Aminon, que era o irmão mais velho, ele teve um desejo sexual, ele começou a amar a sua irmã. Um problema de incesto, que é chamado de incesto isso, quando alguém se apaixona pela própria irmã. Aminon se apaixona pela sua própria irmã e tem um plano maquiavélico, porque ele queria ter relações com ela, de tanto que diz que ele se apaixonou por ela. Então ele faz um plano e diz que ele se deita, ele pede para que Tamar lhe prepare uma comida. Ele se fingiu estar doente, e quando ela foi no quarto para levar comida para ele pegou ela com muita força e a violentou, e a estuprou. E diz que quando ela ainda usava um véu porque era virgem, e quando ela sai de dentro, depois de ele ter usado ela, ele enxotou ela de dentro do quarto, e ela sai chorando, arranca o seu véu da cabeça e joga cinza, que era um simbolismo de uma desgraça, de que ela tinha sido violentada e tinha perdido a sua virgindade. E diz que Absalão vê aquilo. Quando diz que ele vê aquilo, diz que ele fica muito pirado, e ela conta para ele que tinha sido seu irmão próprio de sangue, que ele tinha violentado, filho do mesmo pai. E diz que uma ira começou a se incendiar no coração de Absalão. Isso é relatado no livro de 2 Samuel, se depois vocês querem ler, em alguns capítulos, 13, 14, 15, 16 até 19, relata essa história. E diz que a ira começou a se incendiar no coração de Absalão para matar o seu irmão. E diz que durante 2 anos eles não se comunicaram, não se falaram, nem de bem nem de mal. Passando-se os 2 anos, Absalão tem um plano. Ele diz que ele ia tosquear ovelhas, as ovelhas do seu pai. E diz que ele chega ao seu pai e convida o seu pai para ir tosquear ovelhas com ele e com seus servos. O seu pai diz: não, eu não quero, não precisa eu ir, nós vamos ser cargas para você, vai você sozinho. Ele diz: então pai, então libera ao meu irmão Aminon para ir comigo. E diz que o seu pai abençoou que ele levasse Aminon. Quando leva Aminon, ele começa a dar vinho para Aminon, e tem um plano, e diz para os seus servos: quando Aminon estiver cheio de vinho e bêbado, vocês pegam e assassinam ele. E eles pegaram e assassinaram Aminon. E quando houve assassinato, os servos viram aquilo e vieram rapidamente contar essa história para Davi.
Quando eles vêm contar essa história para Davi, Davi se desespera e diz que Absalão, ele pega e foge para a casa do seu avô. O seu avô morava muito longe, ele pegou e fugiu para a casa do seu avô. Agora aí começa a acontecer algumas coisas, e eu começo a me colocar no lugar de Davi. Eu me coloco no lugar de Davi e começo a imaginar. Imagina você como um pai que ama o filho, um homem que construiu e tinha tudo para ser uma família exemplo. As coisas começam a desandar, as coisas começam a ir por água abaixo. Um estupro dentro de uma família, um filho que assassina o outro filho, e o sangue começa a ser derramado. E diz que Absalão foge e fica 3 anos longe de casa. E quando eu li essa palavra, algo me chamou muita atenção, que diz que durante 2 anos os 2 irmãos não se conversavam. Durante 2 anos eles não trocaram uma palavra. E como é que quando Absalão foi chamar o irmão e pedir permissão para Davi, por que Davi deu permissão para ele ir? É muito consciente e evidente que Davi não sabia o que se passava na sua família. Era evidente que Davi não tinha conhecimento, que os 2 não se falavam. Durante 2 anos, 2 irmãos debaixo do mesmo teto não se falar. Será que não existe algo de errado? Será que não existe uma rixa e algo entre eles? Então eu vejo que Davi, ele estava focado muito mais, quem sabe no seu reino, muito mais, quem sabe nas suas concubinas, ou muito mais no dinheiro que ele tinha, do que para os 2 filhos que estavam dentro da sua casa. E aqui existe uma grande semelhança nos lares cristãos de hoje. Os pais estão focados no dinheiro, os pais estão focados nas suas namoradas, porque muitos casais dentro da igreja, infelizmente, já não tem o foco na sua esposa e tem o foco numa concubina. Muitos já têm o foco muito mais na sua realização profissional do que tem o foco nos seus filhos. Se Davi tivesse focado nos seus filhos em casa, quem sabe não tinha permitido Absalão levar ele num plano para um assassinato. Como é que você tem olhado o seu filho em casa? Qual é a atenção que você tem dado para o seu filho? Qual é a sua preocupação com o seu filho? Esse é um erro que eu encontro na vida de Davi. Só que não ficou por aí. Quem sabe Davi poderia dizer assim: aonde foi que eu errei? O que é que eu fiz de errado? Mas ele não podia dizer isso, porque muitos de nós ainda falam para os nossos filhos: aonde foi que eu errei? O que é que eu tenho feito de errado? Aonde é que eu tenho falhado na minha casa? Porém Davi não podia dizer isso, porque quando todos esses acontecimentos aconteceram, Davi sabia exatamente qual tinha sido o motivo de tudo isso acontecer na vida dele. Davi já tinha uma família, esposa e filhos. Quando ele manda o seu amigo Joabe para a guerra, ele já não foi para a guerra, porque já estava desfrutando da sua vitória, da sua vida. Eu encontro que Davi teve um momento da sua vida em que ele perdeu o foco, em que ele perdeu a visão, a direção como pai de família, como rei. Enquanto ele manda Joabe para a guerra, se ele estava no palácio, se ele tivesse focado no seu trabalho, se ele tivesse focado no que Deus colocou na mão dele para ele cuidar, ele não estava à toa num terraço. Quando ele se coloca num terraço, enquanto o seu exército estava na guerra, e ele estava à toa num terraço. Por isso que um homem de família não pode ficar à toa. Por isso que um homem de família não pode ficar de braços cruzados.
Por isso que uma mulher de família não pode ficar com braços cruzados. O homem e a mulher cristã, eles têm que ter atividade, ou de trabalho, ou com a sua família. Tem que continuar lutando na direção em que Deus deu. Deus tinha colocado Davi naquele palácio para ele direcionar Israel, e não para ficar à toa. Ainda as conquistas não tinham terminado. Ele não deveria estar à toa no terraço do seu palácio. Ele disse que naquele terraço ele vê uma mulher chamada Betseba, formosa, esposa de um dos seus coronéis do exército. E ali ele tem uma obsessão por aquela mulher. Chama aquela mulher, porque ele era rei, ele podia chamar quem ele queria, sabendo que isso era errado, sabendo que isso era adultério. Ele poderia ter quantas mulheres ele queria. No Antigo Testamento era permitido isso, mas ele não podia ter uma mulher de um irmão dele. A cobiça entra nos olhos dele na área sexual. Então aquele homem chega e ele tem relações com ela. E interessante é que na Bíblia não diz, mas os historiadores dizem que o relacionamento com ela não foi somente de um mês. Ele tinha esse relacionamento quando Natan chega para ele e desmascara tudo que aconteceu. Já tinha se passado praticamente 1 ano de relacionamento. As guerras não eram de um dia, as guerras demoravam meses para acontecer, para obter uma vitória. Não era como hoje, que joga uma bomba e acaba com tudo. Ele diz que um profeta chamado Natan chega e diz algumas palavras para ele. Depois que já todo mundo tinha descoberto, depois que já tinha matado, eu vou encurtar um pouco a história. Ele coloca o esposo dessa mulher, Betseba, chamado Urias, na frente de batalha. Bota todo o exército numa batalha suicida, aonde ele sabia que os homens de frente iriam morrer. Tem pessoas que não estão nem aí. A obsessão é tão grande pelas coisas, a cobiça é tão grande, que ele não importa quem é que está do seu lado. Não está nem aí para a sua esposa, para os seus filhos, para o profissional. Tem pessoas que têm uma obsessão tão grande dentro da igreja, que passam por cima de obreiros para obter um outro cargo. A obsessão é tão grande por uma mulher, que faz qualquer coisa para ter aquilo. Ele diz que Natan chega e fala algumas palavras para ele, conta uma história, vocês conhecem. Ele diz que Natan dá de dedo, capítulo 20, no verso 12, escute, que eu vou ler para você. E verso número 9, Natan disse assim para Davi: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. O que aconteceu? Absalão matou o seu irmão Aminão. Ele continua dizendo: pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para sua mulher. Assim te diz o Senhor: na sua própria família eu trarei desgraça sobre você. Tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo o povo de Israel, em plena luz do dia. E então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou os seus pecados, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou ao Senhor, o menino morrerá. Tudo isso Deus já tinha alertado a Davi, antes do que os acontecimentos que eu contei para vocês tivessem sido acontecido. Davi sabia que o seu pecado, ele teria uma consequência. Davi sabia que pela atitude de pecado, de ir contra a palavra do Senhor, ele pagaria um preço. E a Bíblia é muito clara, no livro de Gálatas capítulo 6: tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. E parece que isso é uma coisa que no dia de hoje na igreja não tem caído a ficha. Nós conhecemos tanto essa história,
porém levamos a vida cristã de maneira relevante, superficial. Sabemos tanto, por exemplo, que o adultério é um pecado e que é contra a vontade de Deus. E quantos casamentos têm sido destruídos por causa do adultério dentro da igreja? Família, a cobiça é muito maior do que o temor a Deus. E sendo que a Bíblia relata que o princípio de toda a sabedoria do homem é o temor a Deus. Chega um momento na vida cristã que tem um relaxamento, assim como Davi. Pai e mãe que estão aqui, pelo amor de Deus, não brinca com as coisas de Deus. Não ache que a palavra de Deus é brincadeira, porque da maneira que você plantar, você vai colher. Davi matou, teve morte na sua família. Davi adulterou, teve incesto e estupro dentro da sua casa. Por quê? Porque num dia, o bonitão, o rei, o grande, se achou já quase quem sabe como Deus. E interessante que só cai a ficha do crente, só cai a ficha quando as coisas ruins acontecem. É uma coisa incrível. Ou quando vem alguém e aponta na cara dizendo o pecado que aconteceu. Para quem imagina que a história não parou por aí, durante 3 anos Absalão esteve na casa do seu avô. E diz que um dia o rei tinha muitas saudades do seu filho. E diz que Joabe, o mesmo servo que ele mandou para a guerra e não morreu na batalha, e morreu Urias, viu que o rei estava triste e vai e chama Absalão para voltar para Jerusalém. Absalão volta. Quem sabe Absalão imaginava que o pai lhe fosse o recepcionar de braços abertos, perdoar o pecado que ele tinha cometido. Porém diz que Davi diz: eu permito que Absalão volte para Jerusalém, mas ele vai morar bem longe da minha casa. Eu entendo a posição de Davi como pai, que teve um assassinato entre 2 irmãos, e quem sabe tem uma mágoa daquele filho. Porém, será que ele não conhecia a palavra do Senhor? Que assim como Natã disse para ele que ele seria perdoado dos pecados dele, ele também deveria perdoar seu irmão, o seu filho? Olha a consequência da atitude do pai, fez o que aconteça. 2 anos Absalão teve em Jerusalém. Ele diz que ele nenhuma vez ele encontrou com seu pai. 2 anos o filho morava perto da sua casa e nunca teve encontro com o rei. Passados esses 2 anos, Absalão disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Joabe, vai lá e marca o encontro com meu pai. E disse que o pai dele durante 2 vezes não quis recebê-lo. E começou a se acender uma ira no coração de Absalão. Quem diz que ele morava vizinho de Joabe. Joabe era íntimo de Davi, muito amigo do seu pai. E diz que como ele era vizinho, Joabe tinha uma plantação de cevada que estava a coisa mais linda. Ele pegou e ateou fogo. Joabe vai para Absalão e diz: por que é que você fez isso, Absalão? Porque faz 2 anos que eu vim de volta para cá e eu não tenho encontro com o rei, com o meu pai. Antes tivesse ficado na casa do meu avô. Davi e quando eu vejo uma coisa dessa, meu coração se entristece. Porque só quem sabe que é pai, sabe quando alguém te afasta de um filho. De você querer ver um filho e não conseguir. Não entendo a cabeça de Davi, em que tinha um filho do lado durante 2 anos, e que poderia ter acolhido e pedido perdão, e dado perdão para ele, porque ele sabia que o que tinha acontecido era consequência dele, que tudo que acontecia naquela família tinha sido fruto do seu pecado.
E o pior é quando um pai de família, o pior é quando uma mãe de família sabe que errou, sabe que a consequência de que a casa está indo por água abaixo, está indo para o vinagre, está morrendo a sua casa, casamento destruído, não tem a capacidade de se colocar de pé e pedir perdão para um filho. A revolta do filho, a revolta do esposo, a revolta de uma esposa, e não tem a coragem de dizer: me perdoe. Esse era o retrato de Davi naquele momento. Sabe o que aconteceu com isso? Só depois que aquele moço ateou fogo e com o coração cheio de ira, ele teve um encontro com seu pai. Diz que ele jogou-se aos pés do seu pai. O seu pai o abraçou e o beijou, e novamente o despediu. Só que naquele momento a ira era tão grande no coração daquele moço, e a obsessão era tão grande no coração dele para tomar o lugar do pai, que ele começou a fazer um plano para derrubar a Davi. Diz que a cada pessoa, ele disse como ele era lindo, formoso, cabeludo. Diz que ele toda manhã ele madrugava e esperava na porta de Jerusalém para todos os pobres, todos os necessitados que vinham para precisar alguma coisa do rei. Ele chegava antes. Ele chegava antes e abraçava, beijava e resolvia o problema antes daquelas pessoas chegarem ao pai. E assim Absalão começou a ter fama em Israel. Assim ele começou a conquistar o povo. Conquistando cada vez mais o povo, chegou um momento em que ele tinha tanta gente a seu favor, que ele pede permissão para o seu pai e vai para Hebrom. E naquele momento tanto era a fama de Absalão naquele lugar, que diz que eles proclamaram Absalão rei de Israel. Ele deu um golpe no seu pai. Seria um golpe militar hoje, dentro de um próprio país, para derrubar um presidente e colocar um outro presidente no lugar. Veja como Davi não tinha noção do que as coisas estavam acontecendo ao seu redor, que estava completamente desfocado. Tanto, quem sabe, foi o feitiço que ele tinha por Betseba, que diz que quando o seu filho primeiro morreu, ele logo se deitou novamente com a sua mulher, depois de Urias ter morto, e aí nasceu Salomão. Mas sabe o que Absalão queria? Queria derrubar ao rei de Israel, queria derrubar o grande Davi, e conseguiu derrubar Davi. Diz que em Hebrom ele foi proclamado rei, e disse que ele tinha tanta gente a favor dele, que disse que quando chegou aos ouvidos de Davi em Jerusalém, que o seu filho tinha dado um golpe militar nele, e ele já não era mais constituído o rei de Israel, disse que ele teve que pegar e fugir. Diz que ele pegou quem ele podia, o povo que era a favor de Davi fugiu para o deserto. Ele disse que ele deixou 10 concubinas no palácio, para proteger o palácio e para cuidar do palácio. Se fugiu e se escondeu do próprio filho. E o filho vem e entra em Jerusalém, e vai aonde? Diretamente para o palácio. Quando ele chega no palácio e toma posse, acontece algo terrível. Mais uma profecia se cumpre de Natã. Diz que eles pegaram e armaram uma tenda no próprio terraço, aonde Davi um dia estava à toa e cobiçou uma mulher. Naquele próprio terraço eles armaram uma tenda, e diz que Absalão teve relações sexuais com as 10 concubinas do seu pai, à plena luz do dia, em frente a todo o povo de Israel. Isso era a maior desgraça para um rei, ver as suas mulheres tendo relações sexuais com outro homem perante toda a sociedade. Sabe por quê? Porque isso demonstrava que ele tinha sido humilhado e já não tinha nenhuma autoridade sobre Israel. Quem sabe ele nunca imaginou o que ia acontecer com ele. Então nesse dia ele se levanta e escreve o Salmo de número 40. Estou no poço da destruição.
Igreja, pelo amor de Deus, tome consciência. Com Deus não se brinca. As coisas de Deus você não pode desprezar. Para de brincar com as coisas de Deus, porque todo o seu pecado, ele vai ter uma consequência. O fundo do poço do herói de Israel. E diz a palavra do Senhor, que ainda se diz que ele estava completamente perdido, Davi. E diz que Joabe, mais uns amigos, e diz que Salomão começou a perseguir, porque Salomão queria matar Davi. Absalão queria acabar com Davi. O objetivo dele não era só tomar o lugar do seu pai, era acabar com a vida do seu pai. Tanto era a ira que tinha naquele coração, tanto era a raiva que tinha naquele coração, pelo desprezo do pai, pela falta de consideração do pai, pelo pecado que o pai cometeu. Nós olhamos para a vida de Absalão e vemos o inimigo de Davi. Mas por que é que aquele moço foi daquele jeito? Sabe por quê? Porque não cresceu, porque escute bem isso, porque não cresceu em um lar estruturado pela palavra de Deus. A desgraça do filho foi pela falta de estrutura cristã dentro da casa de Davi. Porque Natan disse: porque você desprezou a palavra do Senhor. Eu quero que você faça uma reflexão. Enquanto você tem desprezado a palavra do Senhor, até onde você tem levado a palavra do Senhor a sério? É o retrato da família cristã de hoje. Maridos e esposas dormindo em cama separada, relacionamentos sexuais fora do casamento, jovens dentro da igreja em promiscuidade, tendo um relacionamento sexual, pessoas não levando a sério a sua vida de caráter. Quantas pessoas dentro da igreja que compram e não pagam as suas contas? Quantas pessoas dentro da igreja que mentem dentro de casa para o seu esposo, para os seus filhos? Quantas pessoas que têm feito coisas ilícitas no seu trabalho para ganhar mais dinheiro? São tudo coisas desprezíveis aos olhos do Senhor. Gálatas capítulo 6 e verso 7: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, assim ele colherá. Quando Deus vê uma coisa dessa, você está zombando da cara de Deus. E disse que Absalão começou a perseguir a Davi, mas pela graça de Deus, ainda Davi tinha amigos que estavam ao seu redor. Ele tinha 5 amigos. 5 amigos que não abandonaram. Um deles chamava Isaí. Sabe quem que era Isaí? Um filisteu. Enquanto que a sua família tinha abandonado Davi, um filisteu era parente do Golias que ele um dia derrubou, de que ele massacrou o seu exército. Foi um que se levantou para defender Davi. Joabe, o seu amigo fiel, foi à frente de batalha com outros exércitos. Sabe o que fizeram? Naquela batalha Absalão era cabeludo. Diz que ele passou correndo com o seu cavalo, e o seu cabelo ficou enroscado nos galhos de umas árvores. Então vem um servo e diz a Joabe: Joabe, Absalão está preso, pendurado pelo seu cabelo. Mas você não matou Absalão? Não, porque o rei falou para que tenha misericórdia do jovem. Joabe corre onde estava Absalão e diz que joga 3 lanças nele e mata ele. Então os inimigos,
Aí ele obteve a vitória para o seu rei de volta. Absalão morto, Davi tinha o direito de ter voltado a ser rei de Israel. Então um mensageiro vai e diz para Davi que seu filho estava morto. Aqui também tem algo surpreendente. Quando ele chega com a notícia de que Absalão tinha morrido, ele começa a chorar e começa a fazer luto. Sobe para um quarto superior do seu palácio e começa a chorar de forma incompulsiva, em que todas as pessoas que estavam ao seu redor, elas ficaram muito tristes. E nisso vem o seu exército, aquele a qual tinha sido vitorioso. E quando eles chegam, eles veem todo mundo triste, porque quando o rei fazia luto, todo o povo também fazia luto. Ele diz que quando ele chega, se Joabe, quando vê aquilo, não entende nada, e pergunta: por que é que estão fazendo luto? Nós tivemos vitória, nós tínhamos que se alegrar. Ele diz: é porque o rei está chorando a morte do seu filho Absalão. E quando eu li essa passagem, eu achei fantástico. Aquele homem chamado Joabe diz que ele vai junto ao rei e diz essas palavras. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei Davi. E diz: hoje humilhaste a todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e das tuas mulheres e concubinas. Amas aos que te odeiam e odeiam aos que os te amam. E continua dizendo: hoje deixaste claro que os comandantes e os soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai, encoraja aos teus soldados, e juro pelo Senhor que se não fores, nem um só deles permanecerá contigo esta noite. E o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já aconteceram desde a tua juventude. Quando eu li isso, eu achei fantástico, porque Davi era rei. Ele já era rei, ele poderia matar a Joabe, porque o que Joabe foi chegar, colocar o dedo na cara dele e falar um monte de verdade para ele. E amigo é aquele que tem coragem de falar a verdade para uma outra pessoa. Amigo não é só aquele que, quando tem um amigo rico, que tem dinheiro, que só é amigo pelo dinheiro que tem, que bate nas costas, ou que vê que está fazendo a coisa errada, que está tendo atitudes erradas, e ninguém tem coragem de chegar e falar. Tem igreja, porque o membro tem dinheiro, o pastor não tem coragem de apontar o pecado que ele está fazendo. Eu queria que nos dias de hoje tivesse homens como Joabe, que não aceitasse um desprezo e uma humilhação, e chegasse e falasse a verdade para uma pessoa. E sempre assim, nós desprezamos aqueles que nos amam, e aqueles que nos humilham, nós amamos. É incrível, é uma coisa incrível. E eu não consigo entender. As pessoas só reacionam no medo. Quando você trata uma pessoa mal, quando você trata ela com uma humilhação, ela te respeita. Quando você trata um empregado, é uma coisa incrível. No trabalho é pior ainda. Aquele patrão que despreza o empregado, que trata a marreta todo dia, que paga salário atrasado, esse, quando entra no lugar, todo mundo fica de cabeça baixa e respeita. Agora aquele patrão que ajuda, que é amigo, ninguém respeita. E na igreja é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. Você trata bem, não te respeita. Você trata no coice, aí te respeitam. E é isso que dizia Joabe a Davi:
Você ama quem te odeia e odeia quem te ama. Se você não mudar, Davi, essa maneira de pensar, você não vai ter ninguém do teu lado. E se Deus está dizendo isso, é porque tem pessoas aqui dentro que tem que aprender essa lição. Tem pessoas aqui dentro que tem que aprender a amar mais quem realmente ama e desprezar mais quem realmente despreza. Quando eu li essa passagem, meu coração se incendiou. Eu disse: Deus, aleluia. Como eu quero que na nossa igreja se levante pessoas que tenham a coragem de falar a verdade e que só não passa a mão na cabeça. O pior é que dentro de uma família, pastor Moacir, é incrível. Você vai e fala uma verdade para uma mãe e para um pai. Quando você vê aqui na igreja alguma coisa está errada com o filho, porque os filhos, quando estão na frente dos pais, são tudo santo. Os filhos, quando na frente dos pais, respeitam, não falam palavrão, vão todos na aula, não discute com ninguém. Aí quando você vê alguma coisa errada e você chega e fala para uma mãe, fala para um pai, não acredita. Sabe o que diz? Não, meu filho não é assim não. Não. Abre o olho, pelo amor de Deus. Quando alguém fala alguma coisa para você, não é para você se colocar contra essa pessoa, é para você parar e analisar. Essa pessoa não está contra você, essa pessoa, ela te ama e por isso que ela te diz a verdade. Tem pastor que não tem coragem de pregar a verdade no púlpito, porque as suas ovelhas vão embora. Tem pastor que não tem coragem de pregar contra a corrupção, contra o adultério, porque se não pregar direitinho, não pregar o que a igreja quer ouvir, todo mundo vai embora. Quando nós pregamos a verdade, é porque nós te amamos e nós queremos ver uma transformação na sua vida. É porque nós não queremos ver as famílias do jeito que estão. Nós não aceitamos a família do jeito que está. Amigo que é amigo, ele fala a verdade para você. E nós temos um amigo que é fiel acima de todos, que se chama Jesus de Nazaré. Ele é o verdadeiro amigo fiel. E você sabe por quê? Que tem vezes que a palavra ela confronta, porque diz a palavra do Senhor que Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando a verdade chega na tua vida como uma faca de dois gumes, você não quer aceitar. Nós não queremos mudança, não queremos o nosso caráter ser tocado, o nosso eu ser tocado. Mas quando a palavra ela vem para você, começa a te confrontar, ela começa a te apresentar a sua vida para ter mudanças, é porque Jesus realmente te ama e Ele está te falando a verdade. Quando a palavra de Deus começa a te confrontar o teu eu, é porque Deus tem um projeto na tua vida. Porque a palavra de Deus ela só vem para aqueles que têm projeto, para aqueles que têm promessa. Davi alcançou a misericórdia e o perdão de Deus. Quando Joabe fala aquilo para ele, e por isso que Davi, ele era considerado, e como tivesse o coração, como conforme o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele reconhecia o seu erro, ele naquele momento ele se colocava de pé e tinha uma mudança. Olha o que ele faz. E diz que então o rei se levantou e se assentou junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta da cidade, todos os soldados se juntaram com ele. Um rei só se colocava na porta da cidade quando ele tinha que fazer um anúncio público. E diz que Davi se coloca de pé e ele proclama todos os seus erros diante de Israel, todos os seus arrependimentos diante de Israel. Ele teve uma confissão pública, e é por isso que a palavra diz que todos aqueles que confessam publicamente alcançam misericórdia. Para você alcançar misericórdia na tua vida, você tem que confessar ao Senhor os seus erros, as suas deficiências. Confessar para a tua esposa,
Sabe por que tem muitos casamentos que não são restaurados? Porque o marido está em adultério, ou já deixou o adultério, mas nunca tem coragem de confessar para a esposa o erro que cometeu. Quer ter mudança? Confesse. Não permita que a maldição daquele terraço, e vocês percebam que no mesmo terraço em que ele cobiçou aquela mulher para adulterar, o seu filho Absalão teve relação com todas as suas concubinas no mesmo terraço. Não espera que a sua vergonha se torne pública. Se arrependa antes. Eu tenho certeza, se Davi tivesse confessado o seu pecado, reconhecido que foi ele que matou Urias, se ele tivesse confessado publicamente o adultério que ele teve, nada disso tinha acontecido na vida dela. E sabe por quê? Porque quando você confessa o seu pecado, Deus entra com misericórdia e o diabo pede toda a força, é cortado o elo. A única coisa que te liga a Satanás, a única brecha que te liga a Satanás para ele entrar na sua vida, é você não ter confessado o pecado. Você está ocultando um pecado. Quando você oculta, o diabo tem posse. Quando você confessa aquele pecado, ele é obrigado a largar o teu pecado, e Deus pega o teu pecado e joga no mar do esquecimento. Para que o diabo perca as forças na tua vida, descubra onde está a brecha e confesse. Não espere chegar a ter na sua família o retrato dessa família. Uma família que poderia ser uma das maiores famílias mais abençoadas. Davi passou anos, veja que ele ficou 2 anos, 3 anos, 4 anos, ficou praticamente 8 anos no fundo do poço. Se você for contar essas somas de anos, Davi ficou todo esse tempo pagando a culpa de um pecado. Não espere isso acontecer na sua vida, fica de pé. Eu disse para vocês que essa palavra, quem sabe você não daria nenhum glória a Deus. Porque quando a palavra vem para te abençoar, você dá glória a Deus. Quando a palavra vem para te exortar, todo mundo fica quieto. Mas eu tenho certeza que essa palavra, ela vai trazer muita consciência na vida de vocês aqui nessa noite.